O primeiro passo para resolver o exercício é determinar quantas incógnitas, ou seja, quantas forças, cada reação gera. Isso é feito analisando a tabela 5.1. No pino liso ou dobradiça, presente nos pontos A e B, gera duas incógnitas, e as reações são as duas componentes da força resultante, ou a intensidade e a direção φ da resultante. As componentes estão no eixo horizontal e vertical. No ponto A, os sentidos adotados serão para cima, porque a força de 60 newtons está apontada para baixo, e para a esquerda, a fim de anular o momento de 90 newton vezes metro no sentido horário. No ponto B, para também anular o momento de 90 newton vezes metro, a força perpendicular será considerada com componentes para baixo e para a esquerda. Nomeando as forças de reação de acordo com o ponto em que estão na figura, tem-se o diagrama de corpo livre. As componentes AX para a direita e a Y para cima da reação no ponto A e a reação perpendicular em B. Note que se não houvesse a inclinação de 30 graus, a força NB estaria apontada verticalmente para baixo. Então, girando a haste 30 graus no sentido horário, mantendo o NB perpendicular, tem-se o ângulo de 30 graus com a vertical. Decompondo a força NB, observando que o vetor e suas componentes formam um triângulo retângulo, na componente em que o ângulo está colado, usa-se o cosseno, seno na componente oposta ao ângulo, e note que a representação foi feita a partir da informação de que o ângulo é medido com a vertical, que neste caso é o eixo Y. A componente x de NB, NBx, recebe sinal negativo porque aponta para a esquerda e como é a componente oposta ao ângulo, nela usa-se o seno de 30 graus. Portanto, o NBx é igual a menos 0,5 do módulo de NB. A componente y também recebe o sinal negativo, porque aponta para baixo, e como é o cateto adjacente ao ângulo, ou seja, colado nele, usa-se o cosseno de 30 graus. Então, NBY é igual ao negativo do módulo de NB, que corresponde à hipotenusa do triângulo retângulo, vezes o cosseno de 30 graus. Então, basta aplicar as equações de equilíbrio de forças, a equação 5.2, iniciando com a condição de equilíbrio no ponto A, considerando o sentido positivo de rotação como anti-horário, lembrando da expressão relógios são negativos, o somatório dos momentos no ponto A tem que ser igual a zero. Usando a análise escalar, a força NB provoca uma tendência de giro no sentido anti-horário, equivale o produto entre o seu módulo e a distância até o ponto A, que é de 0,75 metro. A força de 60 newtons aponta para baixo, por isso é vertical, e a contribuição do momento equivale ao seu módulo vezes a distância horizontal de 1 metro, e recebe o sinal negativo porque a tendência de giro é no sentido horário. Além disso, no somatório inclui-se o binário de 90 newton vezes metro, com sinal negativo porque está no sentido horário. Então, isolando o módulo de NB, tem-se que ele vale 200 newtons. E como o sinal é positivo, o sentido arbitrário está correto. Analisando as forças nos eixos x e y,
tem-se o somatório das forças no eixo x igual a zero, que consiste em nbx mais fax. nbx tem um sinal negativo, porque aponta para a esquerda, e a componente x de fa tem sinal positivo, porque aponta para a direita. Então, o módulo de AX é igual a 100 newtons. O resultado positivo indica que o sentido arbitrado está correto. No eixo y, tem-se a componente y de NB, mais a componente y de A, mais a componente y da força de 60 newtons. NBY e a força de 60 newtons apontam para baixo, por isso recebem um sinal negativo, enquanto que a y aponta para cima. Portanto, isolando o módulo de AY, ele é igual a 233,21 newtons. Sinal positivo indica que o sentido arbitrado está correto.